a sensação de felicidade quando eu descobri que eu ia estudar na Universidade de Limerick foi muito boa. Foi a universidade que desde o primeiro momento foi a que eu desejava, pelas fotos que eu via, pela estrutura que a universidade oferece aos alunos. A engenharia civil aqui, ela me passou uma credibilidade muito grande, porque ela trabalha na parte de planejamento, que no Brasil não é tão desenvolvido como aqui, e também trabalha com a parte de sustentabilidade, que é uma das áreas que eu pretendo seguir. Assim que a gente chegou aqui na Irlanda, a gente fez o curso de inglês aqui da própria universidade. Alguns de nós temos 3 ou 2, no meu caso eu fiz um mês. Nós tínhamos aulas de manhã e de tarde. As aulas à tarde eram aulas parecidas com palestras, em que a gente usava para treinar o nosso listening. O Centro de Línguas também oferecia passeios, com o objetivo de entrosar todo mundo e mostrar a Irlanda para os alunos. A gente passou 2 semanas escolhendo os módulos e no final nós escolhemos 5 módulos para fazer durante o semestre. E junto com os módulos a gente escolheu fazer também o projeto, que é o IDP, que consiste em integrar todas as disciplinas e fazer um projeto final, uma apresentação final. O IDP é um projeto do 3º ano da Engenharia Civil, um projeto real, onde os alunos trabalham em grupo, fazendo reuniões, criando uma própria empresa fictícia, e essas reuniões são feitas entre os próprios alunos e com os professores. Os professores trabalham como consultores dessa empresa para a gente fazer o projeto, o design de um prédio, uma construção real no centro da cidade. É importante frisar a organização dos alunos irlandeses, que ajudou bastante no nosso crescimento nesse caso. Um outro dado importante é o problema dado antes do aprendizado. A gente tem o problema do projeto antes e nas aulas a gente aprende como resolver o problema. Então a gente tem que estudar para aprender a resolver o problema. Isso estimula bastante o aprendizado. O projeto nesse ano, ele era um projeto real localizado no centro da cidade de Limerick, com dados reais fornecidos pelo cliente fictício, que no caso era a universidade. O projeto era construir um prédio educacional. Nós tivemos que definir o tipo de laje que a gente usaria e no nosso caso, no projeto, a gente tinha que escolher 2 opções e apresentar algumas vantagens e desvantagens e a partir daí decidir qual que nós usaríamos. E a partir daí também das propriedades chegou a parte da gente projetar as vigas, os pilares e as lajes. Foi basicamente isso, a parte concreta. A parte geotécnica, ela consistia em projetar a fundação. Nós tínhamos alguns requisitos que precisava ser uma fundação rasa para não afetar o prédio existente, para não afetar a estrutura, no caso, né? E nós tínhamos um solo muito complicado para tratar, porque ele era perto de um rio. Então as condições eram bem complicadas, porque nós tivemos que tratar com o pior caso de nível d'água, porque era suscetível a enchentes, e era um solo argiloso mole, então a capacidade era baixa. Nós calculamos a capacidade do solo e o recalque que isso ia causar. A gente ia trabalhar com a parte estrutural do projeto, e em específico a gente ia tratar de um assunto que é bem complicado e que é muito importante, que é a estabilidade lateral do prédio. E é curioso a gente analisar esse fato porque aqui na Irlanda se venta muito, então é muito importante você fazer o estudo específico do comportamento do prédio em determinadas situações com variadas cargas do vento. A gente fazia tanto à mão como no computador cálculos de momento fletor e de cisalhamento para poder depois entrar com a parte de concreto. Mais ou menos na 6ª semana, nós fomos a campo, no terreno real, e fizemos o levantamento topográfico para gerar as plantas topográficas e além de várias outras plantas que nós fizemos durante o semestre. Como o pessoal disse, a gente fez a parte do projeto do IDP e esse projeto ele consistia numa apresentação final. E nessa apresentação final, você tinha que escrever todo o trabalho que você fez durante o projeto, desde a parte de fundação até a parte de concreto, dos cálculos de concreto. E foi bem rápido, foi bem interessante, uma experiência única. A Irlanda é um país maravilhoso. A experiência de morar aqui tem sido algo gratificante todos os dias. Quando eu cheguei, eu me lembro que a primeira coisa que eu reparei foi nas construções diferentes. É extremamente comum, por exemplo, aqui em Limerick, você passar
por exemplo, no centro da cidade e poder ver um castelo durante as suas compras. Agora, o verão, o summer, a gente tem a opção de ficar aqui até setembro, se eu não me engano, mas para ficar aqui a gente tem que achar uma pesquisa, achar um estágio, alguma coisa assim. Aí, caso isso aconteça, a gente vai ficar aqui até setembro fazendo pesquisa, aprendendo inglês, aprendendo a se virar aqui com essas coisas. E também, depois disso, a gente pode curtir as férias, a gente pode viajar, que também tudo não é só trabalho. A gente trabalha o ano inteiro e no final a gente tem a oportunidade de viajar, curtir as passagens da Ryanair, algumas coisas baratas. E a minha ideia, eu gostaria muito de ir para Ibiza, no verão, por que não ir para Ibiza? Então, depois de muito trabalho, é interessante também pensar em um pouquinho de viagem. A UEL é localizada no meio de um parque, então você sempre pode ver pessoas correndo com seus filhos ou com seus cachorros. Os professores são bem compreensivos com a sua situação, eles sabem que você não tem o inglês como a primeira língua. A escolha de estudar engenharia civil na universidade me possibilitou aprender, por exemplo, termos técnicos da engenharia civil que só seriam possíveis com experiência como essa. Ciências Sem Fronteiras, Universidade de Limerick. Só vem! Obrigado.